Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira. A Câmara foi sede de mais um seminário sobre o marco regulatório do terceiro setor. O tema discutido na ocasião foi prestação de contas. Confira. O foco é o profissionalismo, algo que o palestrante Carlos Silva, administrador de empresas, destacou como um dos principais fatores para o sucesso de uma entidade social. Ele discutiu o assunto com vários representantes de ONGs e instituições do terceiro setor de São José e da região que vieram à Câmara para participar de um seminário sobre mudanças previstas no marco regulatório das organizações da sociedade civil. A proposta de realizar o evento surgiu do vereador José Dimas. Faz parte de um processo que começamos ano passado, desde que a nova lei do marco regulatório, da relação das entidades sociais e o poder público começou a vigorar. O primeiro foi o marco regulatório em si, depois falamos dos vínculos, que são as leis trabalhistas, um plano de trabalho que é importantíssimo e no começo desse ano falamos de a captação de recursos. Este é o 5º seminário sobre o tema realizado na Câmara e fecha um ciclo de palestras com o objetivo de alertar as entidades sobre as regras do marco regulatório. Neste evento, o assunto foi prestação de contas, tema que, segundo o palestrante, ainda gera dúvidas em muitas entidades. Exigiu mais profissionalismo das entidades. Então você hoje tem uma forma de prestar contas que ela é diferente da anterior. E as entidades precisam entender isso, que você hoje tem que ter um nível de profissionalismo, de contabilidade, de controles internos muito mais eficientes do que era anteriormente. Então hoje a forma de prestar contas, os documentos, as exigências dos órgãos públicos são muito maiores do que era anteriormente. Também foram discutidas durante a palestra ações que envolvem a saúde financeira das entidades, como a captação de recursos e a organização de um planejamento de trabalho, processos importantes para evitar problemas na prestação de contas. Ela pode deixar de receber o recurso no próximo exercício fiscal, ela pode ser fiscalizada pelos tribunais de contas municipais e estaduais, ela pode vir até a fechar, porque ela não vai ter aquele recurso, muitas dependem exclusivamente de recurso público, e se eu não tenho aquele recurso, eu não vou ter. Então pode comprometer, inclusive, a perenidade e a continuação da entidade. De acordo com o vereador José Dimas, o assunto precisa de atenção do poder público, uma vez que São José tem cerca de 600 entidades sociais, instituições que devem desenvolver a gestão de modo a garantir a autossuficiência e diminuir a dependência que muitas têm com o poder público. É interessantíssimo que agora as entidades começam a perceber que não pode aceitar qualquer serviço do poder público e sem tiver um contrato, se tiver também os valores, É importantíssimo isso. Eu fiquei muito contente porque o interesse tem aumentado e nós temos outros parceiros também, como o Instituto do Terceiro Setor, que oferecendo também oportunidades para aprimorar essa parte profissional dos membros das entidades sociais. Após a palestra, o público participou com perguntas. Entre os questionamentos, dúvidas sobre incentivos fiscais e ações que envolvem a transparência das entidades. Com o fim do ciclo de palestras, a meta agora é realizar outro encontro em novembro para apresentar um balanço e avaliar os resultados das ações. E agora é hora de falar de emprego? Confira as vagas de trabalho disponíveis no Pátio de São José na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para auxiliar de açougueiro, empregada doméstica e operador de roçadeira. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de oficial de serviços gerais e socorrista. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a Prefeitura já apresentou ao Legislativo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Em razão disso, a Comissão de Economia e Finanças da Câmara promoveu uma audiência pública para que o Executivo pudesse fazer uma apresentação técnica do projeto. A população foi convidada a se manifestar. A Comissão de Economia e Orçamento da Câmara realizou uma audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. O projeto da LDO, protocolado em abril, estima uma receita de R$ 2.520 bilhões para 2019, uma alta de 8% a mais se comparada com o orçamento deste ano. Os dados foram apresentados pelo diretor de Planejamento Econômico da Prefeitura, Erlen Monteiro. Entre os vereadores presentes estavam
estavam Dulce Rita, Sérgio Camargo e Amélia Naomi. Segundo o projeto, a verba destinada para a saúde em 2019 é de R$ 703 milhões, o maior valor entre as secretarias. Em segundo lugar está a Educação e Cidadania, que deve receber um total de 609 milhões. O terceiro maior orçamento é da pasta de manutenção da cidade, com 208 milhões de reais, seguido pelas secretarias de Gestão Habitacional e Obras, com 127 milhões, e Mobilidade Urbana, que deve receber 101 milhões de reais. Este é o 8º encontro de uma série de audiências realizadas na cidade. Durante as reuniões, a população participou com sugestões. Então, como que acontece? A gente organiza essas solicitações, óbvio que a gente tenta observar o que é prioritário e o que não é, o que é necessário e o que pode esperar mais um pouquinho, para a gente conseguir colocar. A gente está realizando agora em 2018 toda essa captação para a gente organizar o orçamento e como gastar no ano que vem. 3 pessoas apresentaram sugestões na audiência realizada no plenário Mário Shows. Entre os apontamentos estão pedidos de maior divulgação das audiências, além de reivindicações de melhorias no saneamento da Vila São Mateus e a necessidade de estudos para a desapropriação de uma área particular na Vila Betânia para a construção de um parque. Os vereadores destacaram a importância de realizar audiências públicas na Câmara. Para nós, vereadores, é muito importante ouvir o clamor da população, ouvir aquilo que a população está querendo para cada região da nossa cidade. A gente tem que votar a lei, né, até o dia 28 e aqui surgiram algumas ideias, algumas sugestões, algumas alternativas que podem ou não ser incorporadas na próxima lei ou então deixar para incorporar na LOA, que também é um instrumento que a gente vai votar agora no segundo semestre. Apesar de ter até acontecido na cidade inteira, era importante que acontecesse aqui na Câmara também, para que as pessoas trouxessem as suas reivindicações para os vereadores, que alguma coisa pode não ter sido incluído na peça da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que a gente possa fazer as emendas e ver posteriormente com a execução do orçamento, que é a peça fundamental de matéria financeira. Então isso é uma ferramenta para dar as diretrizes para a elaboração do orçamento para 2019. Acho que foi importante o grande movimento que tem em São José dos Campos, que é a luta dos moradores do Bosque, da Vila Betânia, tiveram presente, fizeram suas reivindicações, entenderam os prazos. O prazo para a votação do projeto da LDO de 2019 é até o final de junho, antes do recesso parlamentar. A última sessão ordinária do semestre acontece no próximo dia 28. E veja agora a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, terça-feira. A tarde desta segunda-feira será de sol entre nuvens e pode chover. Máxima de 22 graus, mínima 14. Na terça, o dia deve ser de céu parcialmente nublado. A chance de chuva é pequena. Máxima de 22 graus, mínima 14. E esse foi o nosso Boletim de Notícias. Até a próxima.